Olá pessoal, está começando o podcast Inspire-se com Vona Ruas, um espaço para você se emocionar, se identificar e começar tudo de novo. E como nossa convidada, Josi, massoterapeuta. Obrigada, Josi, por aceitar o convite de vir aqui. E olha, Josi, me conta uma coisa, como que você descobriu esse dom? Primeiramente, eu quero agradecer, Vona Ruas, o convite. Estou muito feliz. Me sinto um privilégio imenso de poder estar aqui com você. Ai, obrigada. E essa pergunta, ela é muito importante, né? Porque tantas pessoas não sabem que têm dons ou não desenvolvem os seus dons. Isso. Como que eu desenvolvi meu dom, né? É interessante falar que parece que foi algo impulsionado pela própria vida mesmo. Em um certo momento, eu me vi tocando em pessoas, mas um toque terapêutico. Eu sempre olhei para as pessoas e pensei assim, tem algo que pode ser mudado ali na expressão corporal da pessoa. Sim. E fiz cursos, me especializei, e no decorrer disso aí eu fui descobrindo que era totalmente para mim. E o que te tocou em ser uma massoterapeuta? Estar com pessoas, comunicar com pessoas de uma forma não só verbal, mas tocando também. Claro que com muito respeito, um toque terapêutico baseado em saúde, né? Então, assim, lidar com pessoas, lidar com seres humanos é o que eu mais gosto. Ai, que legal. E tem alguma história que tocou seu coração nessa jornada? Tem muitas histórias. Conte pra gente. Olha, eu vou contar uma história que foi na pandemia. Tudo começou a ficar muito sério, a minha profissão foi na pandemia. Veja bem a contradição. Na pandemia, onde a gente não podia tocar em pessoas, né, porque não era permitido, foi o momento que eu mais estive presente tocando em pessoas. As pessoas tinham necessidade de toque terapêutico, toque que cura. E aí eu fui montando grupo de pessoas em algumas cidades e ia atender no sigilo. Entrava nas cidades, atendia essas pessoas, tirava atenção, tirava as dores, sem que ninguém soubesse. É claro, né, gente? Tudo ali que os protocolos pediam, mas foi na pandemia que eu me descobri, foi na pandemia que eu percebi que essa era uma profissão para mim, e foi quando eu me apaixonei mesmo. Eu percebi que a gente pode sim cuidar de pessoas não só falando, mas também tocando. Ai, que legal. É muito interessante, né? E para aquelas pessoas que acham que massoterapeuta é luxo, o que você diria para elas? Inclusive, Vânia, tem pessoas que acham que a massoterapia está relacionada com algo sensual, né? Né? Exato, mas isso aí já foi desmistificado, assim. A massoterapia hoje, ela tem base científica, base neurológica, ela está dentro das práticas integrativas, na qual as pessoas que estão hoje buscando tratamentos integrativos têm colocado a massoterapia junto, né? Por quê? Tem um artigo científico que traz pra gente falando que tem áreas no seu corpo que somente se uma pessoa tocar vai conseguir desenvolver, seu corpo vai conseguir liberar alguns hormônios, alguns remédios naturais para curar algumas doenças físicas e emocionais. Tudo através do toque. Seu corpo necessita de toque. E quando você conhece esses pontos, essas áreas, aí você consegue entender que não é um mimo, não é uma autoajuda, é um tratamento sério e muito eficaz. Ai, que bom, né? Porque eu também, pessoal, quando eu estava na depressão, me levaram a uma massoterapeuta. E se eu soubesse que era tudo aquilo, eu iria muito antes, porque a dor vem no início, né? E quando eu cheguei naquele estado que eu fiquei,
assim, foi maravilhoso. Só que tem uma coisa, a massoterapia, ela dói. Me explica aí, fala pro pessoal também. Vou explicar para você. Massoterapia significa, vem do verbo latim amassar, né? Amassar com as mãos. E existem técnicas. Existe a técnica relaxante para quem deseja apenas relaxar, aquela técnica bem superficial, no músculo superficial, que também tem os seus benefícios. E existem técnicas na qual a gente trabalha a regeneração muscular. Músculos tensos, músculos em desequilíbrio, na qual a gente traz o equilíbrio para cuidar e também para prevenir diversas lesões. Então, veja bem, uma pessoa que está cansada no decorrer do dia, ela necessita descansar, mas ela também tem músculos ali que estão tensionados. Então, muitas vezes a pessoa procura a massoterapia, um profissional na massoterapia para relaxar, e ele percebe que a massagem foi um pouco dolorida ali naquele momento, porque tinha fins de restauração, regeneração muscular. Então, tudo depende do seu objetivo, do que seu corpo necessita, de qual massagem, de qual técnica que eu vou desempenhar na sua musculatura. Sim. E, claro, tem massagem que você consegue ter um relaxamento ali na hora que você consegue dormir. Tem massagem, tipo uma liberação miofacial mesmo, que você vai sentir dor, porém com 2 dias seu corpo está totalmente regenerado. E aí você tem uma vida com maior mobilidade, amplitude de movimento, sem tensão e sem lesões. Então, porque quando eu que eu cheguei em casa, meu corpo tava assim... dói muito, mas é uma dor satisfatória. Os meus clientes, eles costumam falar assim, Josi, uma dor com libertação, é aquela dor da libertação, dói tirando, é como se você tá ali, pega o problema com a mão e arranca e tira. E se você toca no problema, você vai sentir dor, não tem como. Eu cheguei quebrada em casa, pessoal, mas eu amei, porque é diferente quando se fala de dor, porque essa dor, ela sai, né? E eu estava muito inchada. Então vamos lá, deixa eu só trazer uma explicação, porque talvez as pessoas não vão entender. Sim. Você fez uma massagem e você sentiu dor, e chegou em casa, você sentiu o corpo todo dolorido. Então o que aconteceu ali no seu corpo? Aconteceu uma liberação miofacial, na qual houve uma ruptura ali de músculos tensos, músculos encurtados, e seu corpo, a partir dali, ele começou uma regeneração. Né? O músculo começou a trabalhar, ele começou a ficar ativo. E para isso você precisa de 48 horas para conseguir ver o resultado. Essa massagem é para finalidade de dores. Existe a outra que é só para relaxar. Então cada pessoa ela precisa de algo diferente. Você falou também que você estava inchada, né? Eu gosto de todos os meus atendimentos, antes de iniciar um procedimento nos meus pacientes, eu gosto de fazer aquela drenagem. As pessoas confundem drenagem com um toque mais acelerado, um toque mais dolorido, mas a drenagem em si mesma é aquele toque suave, onde você trabalha em cima de sistema circulatório e sistema linfático, onde você tira o líquido, né? Aquele excesso de líquido, aí o corpo está ali pronto para receber o procedimento. O resultado é muito bom. Muito bom, gente, porque o meu corpo estava muito inchado. Os meus pés não podia nem tocar no chão, que já ardia. Os dedos, meu Deus do céu, como que não dá nem para comentar, né? Como eu senti. Só que eu senti alívio. Porém, eu ia muito no banheiro. Explica, Josi, pro pessoal, porque depois dessa massagem, que essa massagem para tirar o inchaço também, né? A drenagem linfática. Depois a pessoa não sai do banheiro. Então, a drenagem linfática, ela já diz, né? Drenar significa tirar. Linfática, sistema linfático. O nosso corpo, ele tem vários sistemas. O circulatório, né? Tem o linfático.
E dentro do nosso corpo também ele tem vários ralinhos. E quando a gente inicia uma drenagem no corpo de uma pessoa, sim, a gente está estimulando esse sistema linfático. É como se você pegasse um cano entupido e você fosse assim, ó, bem leve, devagar, sabendo que o sistema é lento, para ele desentupir, levando até o ralinho para sair. Por isso que você faz bastante xixi depois. E interessante que a drenagem, ali você fica deitada na maca, o profissional está manuseando a drenagem, você já sai desinchada. Porém, esse sistema foi acionado, ele fica até 2 dias acionado dentro do seu corpo. Então, no decorrer de 2 dias, o seu corpo vai estar ativado em prol de tirar esse líquido. E esse líquido, ele é um dos principais que aumenta muito o cortisol. Que deixa a pessoa inchada, deixa a pessoa estressada, aumenta vários tipos de problemas aí relacionados às emoções. Então, hoje, ao meu ver, se alguém me perguntar qual a melhor massagem para se fazer a princípio, inicie drenando, inicie tirando a sujeira, varrendo a casa, limpando, e depois o corpo está apto para receber o procedimento. Sim, porque quando eu fui fazer, eu era um dia, no outro dia também, no outro dia também, porque no meu caso, eu estava com muita sujeira no corpo, né? Exatamente. E aí, essa pessoa, ela usou em mim aqueles copos eu não sei o nome, né? É os copos que coloca no corpo e depois fica aquele vermelhão. Isso, ventosa terapia. Isso, explica pra gente. Olha, a ventosa terapia, ela é uma prática oriental. Ela vem da medicina tradicional chinesa, porém, hoje nós adaptamos aqui na parte ocidental a ventosa terapia com os copinhos acrílicos. Existe também a ventosa terapia de vidro. No meu consultório eu atuo com os dois, acrílico e vidro. Qual é o objetivo da ventosa? Veja bem, quando você pega o copo e coloca ali naquela área tensionada, seus poros vão dilatar. Naquele momento vai acontecer uma troca gasosa. Os poros abrindo, toxinas sendo liberadas e o sangue começa a circular naquela musculatura. Automaticamente aumenta o nível de oxigênio. Na hora você sente, de primeiro impacto, você sente uma dor e logo o seu corpo, devido à ativação da circulação, seu corpo começa a ficar mais leve, mais calmo, mais tranquilo. E muitas pessoas perguntam, igual teve a sua dúvida aí, por que fica vermelho? Porque, veja bem, uma musculatura na qual o músculo está inativo, o sangue está parado. Quando você ativa com o copinho ali, né, com a ventosa, o poro abre, o sangue parado, ele sobe para a superfície, dando espaço para um novo sangue entrar ali naquela musculatura e fazer uma regeneração. Olha só, né? É claro, gente, que ventosa terapia não faz milagre. Tudo depende do objetivo na qual você quer desenvolver no corpo ali da pessoa, no músculo da pessoa. E eu tive um agulhamento, mas não é o agulhamento que as pessoas acham que é, porque são 2 tipos. Explica pro pessoal. Tem muita gente, Vânia, que fala assim, você faz acupuntura? Isso aí que você tá fazendo é acupuntura? Vê meus vídeos, né? Eu sempre gosto de postar, eu atendendo as pessoas. E existe um agulhamento que chama agulhamento a seco ou dry needle. Esse agulhamento, ele também é estratégico. Sim. Vai depender qual o meu objetivo ali naquele músculo, naquela restauração daquele músculo. Geralmente eu uso para desativar um ponto de gatilho, que são aqueles terríveis nervinhos embolados, aqueles nódulozinhos que quando você toca assim na sua pele, você fala, tem um ponto de dor aqui. Então, esse agulhamento, geralmente eu utilizo para desativar esses pontos de gatilhos, também para aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a oxigenação do tecido que está em regeneração, né? Agora falando o diferencial da acupuntura. A acupuntura, as pessoas pensam que associa a acupuntura com agulha.
Não tem nada a ver. Acupuntura significa pontos reflexos que existem no nosso corpo. Nosso corpo ele é cheio de pontinhos, é como se fosse botãozinho. E se você aperta aqui, ó, vamos lá, esse botão aqui, que é um ponto em você, se você pressionar ele vai diminuir a inflamação do seu corpo. Mas na prática da acupuntura eu vou colocar uma agulha, entendeu? Para acionar esse ponto reflexo. Sim. Mas eu poderia também só pressionar. Então a acupuntura é uma prática, agulhamento é a técnica. E eu pego a agulha e coloco em cima do ponto, da qual eu quero desenvolver algo em você. Sim, entendi. E eu também, né, quando eu estava fazendo esse tratamento, eu achei uma técnica muito importante, porque um negocinho daquele, né, tão fininho, tem esse poder. E também, quando ia me dar massagem, isso aqui meu era tudo duro ao extremo. E assim, com a massagem ajuda, né, tirar essas tensões, porque são nódulos, né? Exatamente, são nódulos. Na verdade, é a fibra muscular que teve uma ruptura e aí formou-se um ponto. Nós chamamos de tender point ou trigger point. Ele pode estar submerso ou ele pode estar mais profundo. Por isso que às vezes a gente tem que acessar uma área mais profunda e você sente a dor no momento ali da técnica, né? Mas logo você vai perceber o resultado disso aí. Você falando na dor no pescoço, na cervical, Vânia, e voltando aqui também para a sua trajetória de vida, sim, a maioria das mulheres, a dor mais comum nas mulheres hoje é a dor na cervical, pescoço. Mulheres que estão à frente de negócios, mulheres que precisam tomar conta do lar, dos filhos, né, do esposo, da empresa, mulheres que precisam se destacar, e mulheres que estão sobrecarregadas. Essa nossa área, que é a nossa área de controle. Sim. Muitas vezes a gente não se torna vulnerável. A gente tem que controlar diversas coisas no decorrer do nosso dia. Sim. Já é algo que vai nos trazer uma tensão imensa para essa região. Meu pescoço é meu controle, né? Tem também a parte da mandíbula. Às vezes a nossa mandíbula, a gente tem uma disfunção temporomandibular. Eu tive muito. Teve, né? Nossa Deus, só que eu fui procurar outra especialidade. Sim. Porque os nervos repuxavam de uma tal forma, isso doía. Foi aplicado no meu rosto, na bochecha, Botox. Botox, para poder neutralizar os nervos. O Botox, ele dá uma parada ali até 4 meses, né? Mas hoje, o profissional massoterapeuta clínico, dependendo da especialização, eu vou falar sobre mim, a gente consegue liberar a mandíbula, né? Para ajudar nesse apertamento. Às vezes você vai dormir com raiva, porque você engoliu muita coisa, segurou, não falou, né? E aí, aquele tal de engole o choro, fica calada, o silêncio é a melhor resposta. Isso aí só vai fazendo com que à noite, quando você vai dormir, você tenha um apertamento. Então, e vai criando pontos de gatilhos nessa região toda aqui, ó, chegando aqui à mandíbula. Entendi. Só que no meu, Rose, repuxava para cima. Sim. E repuxava para trás e para baixo. Só que era o dia inteiro e a noite inteira. E eu vi que você faz uma massagem na cabeça, né? No rosto. Explica sobre esse tipo de massagem, que eu achei muito interessante. Eu vou fazer, tá? Vamos fazer. Liberação craniana. É o crânio, o nosso crânio. A gente precisa entender que toda a área do nosso corpo existe, toda musculatura, ela é revestida por uma parte que chama fáscia muscular. Quando a gente compra uma carne, um músculo, você vê tipo uma outra camada que sai ali. Sim. Por cima e tem ao meio também, isso é a fáscia muscular. E o interessante é que essa fáscia ela é ligada no nosso sistema nervoso, ela é sensorial. E além de tirar a dor física, como o toque cura também o emocional?
né? Porque massagem, né? Ela tira a dor física. Sim. E o toque, né? Com as mãos, ela também cura o emocional. Você já ouviu falar que a dor é emocional? A dor que a dor é das emoções, seu corpo não sente muita coisa. A dor, ela tá na mente. Sim. Então, como eu falei aqui desde o início, quando a gente cria uma técnica para trabalhar ali no corpo da pessoa, no músculo, a gente também entende que aquela musculatura representa algo emocional. Aí eu falei do pescoço, que é a parte do dia a dia, do estresse. Uhum. Existe o quadril, que é a parte onde nós armazenamos as nossas maiores emoções. Sim. Joelhos, né? Os joelhos também ele representa algo emocional. Pés, muita gente aí que está hoje com fascite plantar, tudo também relacionado ao emocional. Quando você toca em uma parte específica, você está tocando também na emoção da pessoa. E não existe um equilíbrio físico sem um equilíbrio emocional. Vai ficar indo e vindo. Se eu começar a tratar ali, fazer uma crânio, né? Uma liberação craniana, uma liberação na cervical, trabalhar peitoral, porque os músculos eles são integrados entre si. Não existe eu tocar aqui e tratar a dor aqui. Geralmente é assim, tá doendo aqui, então o problema está relacionado com toda a musculatura que envolve isso aqui. Eu vou trabalhar em cima de um todo. Entendi. E cada parte do nosso corpo tem, né, a emoção. Tem casos em que a gente não consegue entregar um bom resultado, porque a pessoa não permite que toque no trauma, não permite liberar o trauma, não permite o equilíbrio, né? E aí a gente fica sempre com aquela pessoa, tipo um vai e vem. Uhum. E quanto tempo essa pessoa precisa fazer massagem, né? Para poder se sentir melhor? Tudo vai depender da análise, da anamnese. Geralmente comigo a pessoa agenda, a gente senta, bate um papo bacana. Eu tenho algumas perguntas específicas, mas o interessante é que a maioria das pessoas não falam a verdade. Mas o que elas não falam, eu vou sentir no corpo. Você passa muita raiva? Não, sou uma pessoa tranquila. Não, a pessoa passa raiva, a pessoa tá rangindo os dentes, tá com problema de apertamento. Você tá passando algum problema relacionado a cônjuge, problema emocional, financeiro? Não, mas tá com o quadril travado. Então, o que você não fala, o corpo mostra. Sim. Fazendo a análise, a gente vai montar um protocolo, de acordo com a sua necessidade, a gente vai avaliando sempre. Às vezes são 6 sessões, 12 sessões... E às vezes vai por um longo período. Porque a minha foi um bom período. Sim. Né? E agora, um bate-papo rápido. Vou até pegar o telefone, pessoal. Vamos lá. Então, rápido. Um bate-papo rápido. Um cheiro que te acalma. Aroma. Lavanda. Um lugar que te renova. Eu gosto da minha cama. Ai. Quem gosta dele, né? Uma palavra que define a sua missão. Deus. Uma frase que você gostaria que toda mulher ouvisse hoje. Eu acho que todas as mulheres elas gostariam de ouvir. Eu acredito em você. Vai descansar um pouquinho, que você tá cansada. Verdade. Nós estamos cansadas, né? Estamos cansadas. Isso mesmo. Olha, Josi, foi um prazer ter recebido você aqui. Prazer todo meu, fico muito feliz. Obrigada, Josi, por ter aceitado o convite. Fico muito feliz que você está aqui hoje, né?
Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. E se vocês quiserem me seguir, minhas redes sociais, me segue lá, Josi_Carmona Viva Sem Dores. Olha só, gente, vamos lá seguir, tá? Comentar, curtir, porque vocês vão ver como que é, né, na prática, o trabalho dela. E agora, estamos encerrando o podcast Inspire-se com Vana Ruas. A dor pode até te derrubar, mas a fé lhe faz ficar de pé. E aqui a gente mostra que é possível vencer. Tchau, tchau!